Boa noite, amados irmãos. Como nós já havíamos colocado, poderíamos fazer os nossos apresentações de vídeos sobre os estudos dos evangelhos e da mediunidade, a mediunidade às quartas e sobre os evangelhos na sexta ou sábado. Mas como eu não disse que era sábado, eu fui convencido a fazê-lo agora, para dar continuidade aos nossos estudos, sempre à luz da doutrina e da ciência espírita, num estudo comparativo que faço há mais de 35 anos. E hoje eu vou abordar a reencarnação. Mas a reencarnação através de uma conversa feita entre Jesus e Nicodemo, nascer de novo. Por isso que o título é Nascer de Novo, a conversa de Jesus com Nicodemos. Pouca gente aborda dessa forma. Está em João, capítulo 3, do versículo 1 ao 15, que começa dizendo assim: havia um homem dentre os fariseus, chamado Nicodemos, chefe dos judeus. Este veio ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, pois ninguém pode fazer as demonstrações que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade vos digo, ou te digo, que se alguém não nascer de novo do alto, não pode ver o reino dos céus. Isso está em João. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura entrar segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de água e de espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne. O que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: é-vos necessário nascer de novo do alto? O Espírito age onde quer e ouves sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou-lhe Nicodemos. Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre e não entendes essas coisas? Em verdade te digo, que falamos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não recebeis nosso testemunho? Se vos falei de coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem. Nós já explicamos o que é o Filho do Homem, cada um desses detalhes. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Nós vamos explicar tudo isso, para que todo aquele que nele crê tem a vida futura. Isso foi o que João falou. Eu vou ser sincero com vocês. Quando fiz essa palestra no passado, eu considerei uma das mais fundamentais e substanciais palestras que eu já fiz. É um dos episódios mais instrutivos, meus irmãos, em qualquer plano que se consiga compreendê-lo. No literal, no alegórico, no simbólico ou no espiritual. Vamos analisar os 4 aspectos hoje. Vamos inicialmente fazer os comentários hermenêuticos, exegéticos, passando depois para os hermenêuticos, começando pelos exegéticos. Como é que nós começamos? Começamos explicando que o nome grego Nicodemos significa vencedor do povo. Seu nome aparece mais 2 vezes apenas, sempre em João, no capítulo 7, versículo 5,
e no capítulo 19, versículo 39. Ele era um doutor da lei e chefe dos judeus, o que indica pertencer ao sinédrio daquela época. Procura Jesus à noite, hora mais propícia para uma conversa particular, acrescendo a circunstância da prudência de não ser visto. Ele não queria ser visto com Jesus. Nós vamos interpretar tudo isso. Nicodemos dá a Jesus o título de Rabi, tratando-o como igual a ele, e explica razões porque o considera também doutor da lei. As demonstrações de obras e palavras de Jesus fala em nascer de novo ou do alto. A palavra grega correspondente pode ter os dois sentidos. Quando eu vi a análise grega, ela tem os dois sentidos. João a emprega geralmente no segundo sentido, nascer do alto. A palavra grega pode ter os dois sentidos, como eu disse, e João emprega geralmente no segundo sentido, como no capítulo 3, 31 dele, em 19:11 e em 19:23, no Evangelho de João. Os pais da igreja grega, prestem atenção, Orígenes, João Crisóstomo, Cirilo de Alexandria, etc., e alguns modernos, como Calmes, Lagrange, Loisy, Bernard, Ion, Pirot, Tilman e o nosso José de Oiticica, preferem do alto. Os pais da igreja latina, como Santo Agostinho, Jerônimo, Ambrósio e outros modernos, como Dalá, Duran, Nabenber, Plimer, opinam por de novo. Um ou outro sentido cabe perfeitamente bem nesse texto, por isso que eu não faço restrições a falar nascer de novo ou do alto, do céu ou do alto. Jesus inicia a conversa, na realidade, afirmando que ninguém pode ver nem sentir, no sentido de conhecer, ver com a mente, como nós já explicamos tanto aqui, identificar-se, portanto, viver o reino dos céus, mais abaixo é chamado reino de Deus, como sinônimo perfeito. Se não nascer de novo ou do alto, não faz diferença. Nicodemos indaga, como pode nascer pela segunda vez um homem velho, se poderá voltar pelo ventre materno? Olha que coisa interessante. Essa pergunta revela que o mesmo mestre de Israel entendeu de novo, em vez de do alto, sem a menor dúvida, nascer de novo. O Rabi não retira o que disse, ao contrário, Jesus diz, confirma-o, e especifica que o nascimento deverá ser de água e do Espírito. O grego está bem claro nisso, e diz mais, o que é da carne, nasce da carne, e o que é de Espírito, provém do Espírito. Isso da tradução grega. E repete, Jesus, é necessário nascer de novo, ou do alto. Depois acrescenta, olha que interessante o que Jesus diz, o Espírito age onde quer. As traduções vulgares trazem o vento sopra onde quer. Você já deve ter visto isso, inclusive esse tipo de tradução diferente. Ora, a palavra pneuma é repetida no original 5 vezes, nos 4 versículos 5, 6, 7 e 8, para traduzir 4 vezes por Espírito em vez de por vento. Por quê? Por que traduzir 4 vezes por Espírito e 1 vez por vento? Era assim como está a tradução, estranho. Mas há razões para isso e eu vou explicar para vocês. Jesus muda de tom, torna-se mais solene, eleva os conceitos e penetra assuntos mais profundos. Admira-se que Nicodemos não o entenda. Salienta que entre os dois há uma diferença. Nicodemos é um doutor de Israel, enquanto ele, Jesus, não havia feito os cursos oficiais. Daí aparecer em grego o artigo diante da palavra doutor. Salienta então que até aqui falou de coisas terrenas e não foi entendido. O que sucederá se falar das celestiais ou espirituais, digamos assim? Depois cita a serpente de bronze.
Para os que não se recordam, eu vou lembrar que em Moisés, Números 21, de 4 a 9, dizendo que o mesmo deverá acontecer ao Filho do Homem, que Moisés levantou a serpente. Eu vou explicar o que é isso, esse simbolismo. No livro da Sabedoria de Salomão, no capítulo 16, versículos 6 a 7, essa serpente é citada como símbolo da salvação. O pessoal disse que eu gravei a Bíblia. Não gravei não, gente. Passemos agora à hermenêutica. Qual é a primeira interpretação que nós temos? A primeira interpretação que nós damos é a interpretação literal, que é adotada pela Igreja Católica Romana. Por isso os católicos que estão me ouvindo vão entender perfeitamente bem o que eu vou dizer. Jesus diz a Nicodemos que a criatura só pode obter o reino de Deus, aí agora é o reino de Deus, quer dizer, salvar-se, se renascer pela água, que é o mesmo água física do batismo, e pelo Espírito, que é a infusão do Espírito Santo. Essa é a interpretação católica. Daí ser traduzido o versículo 8 por vento que sopra onde quer, como um simples exemplo de liberdade do Espírito. O batismo, meus irmãos, para os católicos, é um rito de iniciação que se tornou um sacramento. A palavra latina sacramentum é a tradução do grego e corresponde aos mistérios gregos que se aplicavam aos catecúmenos, profanos que haviam recebido a instrução oral e estavam prontos para ser iniciados nos mistérios. Nesse sentido, era usada a palavra sacramento. No século IV, Ambrósio introduziu no latim a palavra grega mysterium, no sentido de coisa oculta, segredo não revelado aos estranhos. O sacramento do batismo é a junção da água e das palavras que dão o Espírito e se define sinal sensível que exprime a produção, a graça, e produz a graça santificante, permanentemente instituído por Jesus Cristo. Está no livro de Tanqueray, Teologia Dogmática, volume 3, número 248, não é a Bíblia. E Santo Agostinho, no Tratado 80 dele, em João, no livro que ele fez um tratado sobre Johann, confirma no batismo a palavra e água. Tirar a palavra, que fica? Água pura. Se a palavra é unida ao elemento, temos o sacramento. Que força teria a água de lavar o coração de um homem se não fossem as palavras? Está na Patrologia Latina, volume 35, coluna 1810. Essa é a única interpretação lista segundo o Concílio de Trento, na seção 7, cânon 2. Eu estou falando do Concílio de Trento. E diz o Concílio de Trento em latim, que eu não vou ler em latim para vocês, mas eu vou dizer em português, que dizia assim: se alguém disser que não há necessidade de água verdadeira e natural para o batismo, e igualmente que devem ser interpretados como metáfora as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, se alguém não nascer da água e do Espírito Santo, seja anátema. Olha como diz o Concílio de Trento. Após uma interpretação fixada assim, dessa forma, como um dogma da Igreja Católica. É um dogma, é um sacramento. O batismo é um sacramento. E desta forma, da água e do Espírito. A interpretação alegórica foi justamente a condenada pelo Concílio de Trento, cujo artigo se dirigia contra Calvino e Grotius. Calvino. Essa interpretação ainda é seguida hoje pela maioria dos evangélicos, que nós chamamos os protestantes. A explicação da água corresponde ao rito do batismo, mas o Espírito tem novo significado agora. É o renascimento moral, a vida nova, um novo teor da vida no caminho de Cristo. É assim que os evangélicos colocam. O sentido do renascimento espiritual, que é com a morte do homem velho e o nascimento do homem novo,
é muitas vezes ensinado nas Escrituras desde o Antigo Testamento. E o nascimento do homem novo é muitas vezes ensinado nas Escrituras. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que errastes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Está em Ezequiel 18:31. Também vos darei um coração novo, e dentro de vós porei um espírito novo. Ezequiel 36:26. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Passou o que era velho e eis que se fez novo. Está na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5:17. Não mentais uns aos outros, tendo-vos despido do homem velho com seus efeitos, e tendo-vos revestido do homem novo. Colossenses 3:9. E ainda na segunda epístola aos Coríntios 2:11-13, e em Efésios 4:20-24 e em Romanos 6:3-11. Essa interpretação evangélica dos protestantes, ela é bem mais real da vida. A tradução adotada no versículo 8 é também de vento, defendendo-se a tradução com a frase de Eclesiastes 11:5. O que é que diz Eclesiastes 11:5? Tu não sabes o caminho do vento. Quem sabe o caminho do Espírito? Você não vê. Entretanto, aí a palavra usada não é pneuma, mas evo. Quanto ao verbo pinei, em grego, se é usado no sentido de soprar, com referência ao vento, também pode significar agir, exteriorizar-se, manifestar-se em relação ao Espírito. Calvino estava certo, Lutero estava certo. O latim traz já outra coisa. Já nessa palavra grega, ela traduz como espíritus. E em seguida, expirare, dentro do sentido grego, mas também em português, usamos o mesmo radical, quer se trate do espírito, inspiração, quer se trate do vento, respiração, que se divide em inspiração e expiração. E quando o espírito se retira, dizemos que a pessoa expirou. Quantas vezes a gente diz que quando uma pessoa desencarna, falece, que a pessoa expirou? Olha por quê. Agora vocês entendem por quê. Em função de todas essas traduções. Agora, nós vamos para uma interpretação fisiorrealista. Essa é a mais aceita pelos espiritistas, como ensino da realidade fisiológica do que ocorre com as criaturas. A tradução diávové, ou de novo, do grego, tal como entendeu Nicodemos, que pergunta como pode o homem, depois de velho, entrar pela segunda vez no ventre materno. A essa indagação, longe de protestar que não era isso que queria dizer, Jesus insiste e confirma suas palavras. É o que te disse Jesus. Indispensável se torna que o homem nasça da água. Isto é, materialmente com o corpo denso, dado que o nascimento físico é feito através da bolsa d'água do líquido amniótico e do espírito, ou seja, que adquira nova personalidade no mundo terreno em cada nova existência a fim de progredir. Se Nicodemos entendeu a letra, as palavras de Jesus, o mestre as confirma a letra e reforça o seu ensino. Com efeito, o espírito, ao reentrar na vida física, pode ser considerado um novo espírito que reinicia suas experiências, esquecendo todo o seu passado. Em grego não há um artigo diante das palavras águas e espírito, meus irmãos. Não é, portanto, nascer da água do batismo, nem do espírito, mas de água, por meio de água e de espírito, pela reencarnação do espírito. Daí a explicação que se segue. O que nasce da carne, com o artigo em grego, é carne. Isto é o corpo físico, com toda a hereditariedade física herdada do corpo dos pais. E o que nasce do espírito é espírito, ou seja, o espírito que reencarna provém do espírito da última encarnação,
que tanto a hereditariedade pessoal que traz no passado, com toda a hereditariedade, com todas as suas atitudes e resultados. Por isso que eu digo, nós estamos hoje com boas atitudes construindo a nossa vida futura. E Jesus prossegue explicando isso para nós, é que as pessoas não interpretam a coisa da forma adequada. Por isso não te admires de eu te dizer, olha o que Jesus disse, é-vos necessário nascer de novo. Observe-se a diferença de tratamento, dizer-te, ele estava dizendo a ele, e no singular, é-vos, no plural, porque o renascimento é para todos. Por isso que ele disse assim, é-vos necessário nascer de novo. Não apenas para Nicodemos. E mais, o Espírito sopra, isto é, age, reencarna, se manifesta, onde quer, e não sabe de onde veio, ou seja, sua última encarnação, nem para onde vai, qual será a próxima. Olha como é que se explica esse texto de João, interessantíssimo. As palavras de Jesus foram de modo a embaraçar Nicodemos. Quem dirá, como pode ser isso? E Jesus, tu, entre nós dois, és o mestre de Israel. Te perturbas com essas coisas terrenas? Que te não acontecerá, então, se eu te falar de coisas celestiais, coisas espirituais? Logicamente, Jesus não podia esperar que Nicodemos entendesse as outras interpretações mais profundas desse ensinamento, como dificilmente poderia ter querido ensinar o rito do batismo, que não foi ainda sido instituído nem ordenado por ele. A essa época, quando só havia o batismo de João. Depois Jesus exemplifica assim, como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim o Filho do Homem, ele, será erguido na terra. Eu vou explicar isso. Paulo interpreta assim esse ensinamento de Jesus. Como é que Saulo interpreta isso assim? Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obra da justiça que tinham feito, mas segundo sua misericórdia, nos salvou pelo lavatório da reencarnação e pelo renascimento de um Espírito Santo. Está na carta a Tito 3, 4, 5. Não estou inventando história. As palavras utilizadas são bastante claras e insofismáveis. Lavatório, lavar com água. Da reencarnação, que é o termo técnico da reencarnação entre os gregos, para renascimento. Isto é, um novo nascimento. Paulo diz, pois, que Deus nos salvou não porque o tivéssemos merecido, mas por sua misericórdia, servindo-se da palingenesia, isto é, da reencarnação, ou palingenésia, como alguns, o qual é um lavatório de água e um renascimento de espírito. Que o renascimento é feito através da água, já o diz o Gênesis, no capítulo 1 e 2, aí eu fui analisar 1 e 2, peguei a Bíblia para analisar 1 e 2 e vi, no princípio era as águas. E o Espírito do Senhor, de Deus, parava sobre as águas. Está no 1, 6, 1, 2, 1, 6 e 2, 4, 6. Como minha Bíblia é toda marcada, mas toda marcada, versículo a versículo, análise a análise, eu vou ler para vocês aqui o capítulo 1, que eu citei, versículo 1 dos Gênesis, que diz assim, 1 e 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vocês devem estar observando que minha Bíblia é toda marcada. São 35 anos de estudos diários. Não decorei não, viu? Quem disse aí, inventou que eu decorei, não decorei não. Tanto é que eu estou lendo, porque eu não decorei.
Já nesse mesmo capítulo, mas em 6 e 7 versículos, diz assim: e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. Separação entre as águas e águas. E no 7 ele diz assim: e fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E no capítulo 2, aí acaba com o assunto aqui. E no capítulo 2, é muito interessante, a gente está estudando os evangelhos, e no capítulo 2, de 4 a 7, eu marquei aqui, olha como está a minha Bíblia, como eu estou dizendo, eu marquei aqui o 4 e o 7, que diz assim, o 4, versículo: estas são as origens dos céus e da terra, quais foram criadas no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E depois ele diz: toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. E 7, um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra no 6º, e no 7º diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego da vida, é o seu princípio vital, e o homem foi feito alma vivente. Aqui, senhores, versículo a versículo. Agora vamos à interpretação simbólica. Para compreendermos bem esse trecho de João e esses trechos que estão escritos simbolicamente na Bíblia, dessa maneira, temos que compreender algumas palavras. Nicodemos, por exemplo, significa vencedor do povo, como eu disse, e exprime alguém que já venceu a inércia da massa popular por seus conhecimentos das Escrituras. Era um doutor da lei, era um doutor da teologia, da lei, que se destacou do vulgo profano, como nós chamamos. O vulgo profano é aquele que não entende essas interpretações místicas e simbólicas e alegóricas da Bíblia, superando sua natureza inferior. De noite. Por que de noite? Olha que curiosidade. Talvez signifique, e aí é uma interpretação que nós estamos dando, que Nicodemos procurou o mestre em corpo astral ou mental, durante o sono físico. Nessa condição, ser-lhe-ia possível manter conversações mais íntimas com Jesus. E João poderia ter assistido a ela também desprendido, pois algumas cenas dos evangelhos foram assistidas nessa condição, como a transfiguração do tambor, por exemplo, como Jesus estava falando com Elias e Moisés. Os discípulos que viram estavam em sono também, estavam dormindo, e foi em corpo astral que eles viram Jesus conversando com Moisés e com Elias. O Pedro e seus companheiros Tiago e João estavam oprimidos de sono, mas conservavam-se acordados, como está escrito em Lucas 9,32. Olha que coisa interessante, é que as pessoas não interpretam. Nessa interpretação que eu estou dando agora para vocês, descobrimos um sentido diferente do diálogo literal entre os dois, o rabi e o doutor da lei, o mestre espiritual de um lado e o mestre intelectual do outro. O mestre espiritual Jesus e o mestre intelectual Nicodemos, chefe dos judeus. Antes de qualquer pergunta, Jesus dá a frase-chave do novo ensinamento que vai ministrar. É necessário nascer de novo para ver o reino dos céus. E Nicodemos entende que Jesus lhe fala da reencarnação, fato já conhecido por ele, pois sendo fariseu, e os fariseus aceitavam normalmente a reencarnação, e não podia de modo algum estranhar o fato, nem ignorar sua realidade. Por isso que a gente tem que analisar tudo. Para confirmar isso que eu estou dizendo, leia-se também um trecho do historiador Flávio Joséfos.
ele diz assim: ensinam os fariseus que as almas são imortais e que as almas dos justos passam, depois dessa vida, a outros corpos. Está escrito por José. Era a tese dos fariseus daquela época. Como, pois, Nicodemo pôde ignorar isso? Se era isso que ele pregava e estudava, a ponto de admirar-se tanto e fazer uma objeção tão pueril. Compreendamos a sua frase quando pergunta a Jesus. Vamos compreender a frase de Nicodemo. Como poderá, digamos, bastar um homem renascer depois de velho? Acaso poderá bastar para ele que entre uma segunda vez no ventre materno para só com isso ver o reino dos céus? A pergunta dele era no sentido de: será que bastava só mais uma encarnação para você ir para o céu? Ou ver o reino dos céus, ou habitar outro plano depois da tua reencarnação? Jesus então reafirma a sua tese. É taxativo, mas ampliando-a, elevando-a de nível, tornando-se universal. Não é do nascimento físico na matéria que ele fala. Não é do microcosmo, é do macrocosmo, de que falara em Mateus 19, 28. Eu, se quiser, pega a Bíblia aqui e leio para vocês, 19, 28. Em verdade vos digo que vós, disse Jesus, que me seguistes, quando na reencarnação palestinesia o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, sentar-vos-ei também em 12 tronos para julgardes as 12 tribos de Israel. Não é assim que está em Mateus 19, 28 que Jesus falou? Trata-se aqui, meus irmãos, da reencarnação ou renascimento do planeta. Explica então: o que nasce da carne é matéria corruptível. É do pó, ao pó voltarás, mas o que nasce do Espírito é o Espírito eterno, que não necessitará mais de carne para progredir. O Espírito progride por si próprio. O Espírito não tem matéria, o corpo espiritual não é uma matéria de 40 gramas, como os russos provaram. Se nasce na carne, só nasce na carne o que está sujeito à lei do karma, como diz os orientais. Individual, tem o karma individual, que são as nossas provas e expiações próprias. Tem as grupais, que são as nossas provas e expiações em grupo, e as coletivas e planetárias. De repente explode milhões de bombas atômicas que acabam com o planeta. Então isso é um karma planetário. Esse ainda é carne, ainda terá que nascer da água, porque está preso a baixa densidade. Tudo que está preso a baixa densidade, a gente se associa à água. Mas o que nasce do Espírito se liberta, ascende a outros planos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, e assim sucessivamente, e vai atingindo cada vez mais a elevação espiritual. Esse ensino foi, na realidade, ele foi desenvolvido por Paulo de Tarso na Epístola 1 aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 35 a 54. Não deixe de ler raciocinando a Epístola 1 aos Coríntios, no capítulo 15, dos versículos 35 a 54, quando compara o homem terreno, psíquico, simbolizado por Adão, que Adão é um simbolismo, com a alma vivente que vive, ao passo que o segundo Adão, Cristo, e portanto o Espírito, o Filho do Homem, é o Espírito vivificante que dá vida, Cristo dá vida. A vida em Cristo é Cristo e por Cristo. Passou então do estado humano ao espiritual. Por isso que eu sempre disse que existe o reino mineral, o reino animal, o reino vegetal, o reino hominal e o reino espiritual, para onde todos nós vamos. Então somos espírito numa experiência carnal, não somos gente com uma experiência espiritual, não. É o contrário. Deixou de ser nascido da carne para tornar-se nascido do espírito. E Paulo prossegue: o primeiro é da terra, nascido da carne. O segundo é do céu, nascido do espírito. Por que Paulo disse isso? E por que, prossegue ele, a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus?
Jesus falara das coisas terrenas. E Nicodemos não percebia bem, como muitos doutores hoje não entendem isso. Como adiantasse mais? Jesus parou por aí, como a gente vai ter que parar também. Jesus falara das coisas terrenas e Nicodemos não entendia, como a gente fala das coisas terrenas, tem gente que não entende, imagine das coisas espirituais. Como explicar a Nicodemos que o espírito prossegue na evolução até chegar a ser o resultado no homem, o produto da humanidade, ou o filho do homem, como Jesus já era? Ele fala do que viu, porque estava no céu, no reino espiritual, e de lá desceu. Deus permitiu que o seu Filho unigênito descesse, viesse até nós, para nos ensinar isso, que existe uma diferença entre a família biológica e a família espiritual. São duas famílias distintas, mas existem as famílias mistas, até que ela se torne toda espiritual. Eu uma vez já fiz uma palestra sobre a família assim, e dando os 3 tipos de família. A família puramente biológica, nunca reencarnaram juntos. A família mista, que houve reencarnações de um, de outro e outros não. E a família puramente espiritual, são aquelas famílias que vêm com uma missão específica e vêm lá de outro plano, se reencarnam aqui, se reencontram para uma missão específica. Mas não vamos tratar disso agora, que não é o momento. Os apocalipses ou revelações dos judeus narram história de santos varões que haviam subido a mundos mentais conscientemente. Esses homens eram denominados serpentes naquela época. Aquilo que nós falamos tanto sobre sair do corpo e viajar, encontrar com espíritos encarnados e desencarnados em outras dimensões. Chegamos até a ponto de tocar e sentir. Nesse sentido é que Moisés elevou a serpente do deserto, de fato. Há um simbolismo aí. A serpente simboliza a inteligência racional, ou o intelecto. Veja o episódio de Adão, por exemplo, quando conquistou o intelecto por meio da serpente. A serpente já está desde aquela época lá. É uma simbologia. Nesse sentido é que Moisés elevou a serpente do deserto. De fato, a serpente simboliza a inteligência racional, como eu disse, ou o intelecto. Mas quando a serpente é elevada verticalmente, significa a mente espiritual. Sua elevação se dá na cruz da matéria, horizontal e vertical. Por isso que Jesus falou que ele iria ser crucificado nesse dia com o próprio Nicodemos, e ninguém percebeu, gente. Ninguém fala nisso nas igrejas. É só depois de elevada na cruz pode essa serpente conquistar o reino dos céus. Jesus foi elevado à cruz e com isso ele levou a todos nós, dando a sua vida para que a gente pudesse atingir o reino dos céus. Todos os que acreditaram nele, que cumprirem seus ensinos, seguirão a vida futura. Todos, isto é, a vida espiritual superior. Então, para vermos e vivermos o reino dos céus, o reino divino, temos que nascer de novo, como filho de Deus. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Está onde? No Salmo 2:7. Querem que eu leia? O Salmo 2:7 diz: Tu és meu filho e hoje te gerei. Deus. Agora existe uma interpretação, que é a última que nós vamos trabalhar hoje, que é a mística. Eu dei as 4 interpretações: católica, evangélica, espírita e a que nós chamamos agora de simbólica. Vamos então analisar a interpretação mística. O homem por si é um ser místico, né? Jesus, eu tenho feito muito essa interpretação mística quando nós estudamos o Evangelho. A individualidade, Jesus ensina ao homem que venceu o povo comum, isto é, a personalidade já evoluída acima do normal, para
que para conseguir o encontro místico é mister nascer de novo, como eu tenho dito, no Espírito. Você tem que nascer de novo. Por isso que quando você mergulha na água, você sai um homem novo, com o seu Cristo interno nascendo a cada dia. A personalidade é pura carne, é matéria, mas a individualidade é espiritual. Então não vamos confundir personalidade com individualidade. Quando a gente pede, você está criando um problema para a minha personalidade é uma coisa, você está criando um problema para a minha individualidade é outra. Você está criando um problema para o meu espírito. Se renunciarmos ao nosso eu pequeno, que eu sempre falo tanto que a gente tem que acabar com esse eu pequeno, renasceremos para o alto e renascermos integrados a Jesus. Viveremos no reino divino. Não mais no reino humano. Seremos filhos do homem e, além disso, filhos de Deus. Por isso que Jesus falava tanto, eu, filho do homem, não tenho onde recostar a cabeça. Ele se chamava filho do homem, eu já expliquei tudo isso e por que ele se chamava filho do homem. Nesse ponto estaremos, embora crucificados na carne, porque à medida que o Espírito encarna, ele se crucifica, gente. Pelo amor de Deus, é um terrível ficar nesse corpo material. É horroroso isso. Mas, embora crucificados na carne, estamos unidos à divindade. Num esponsalício místico, perdidos em Deus, como a gota no oceano. Seremos um com o todo, porque eu e o Pai somos um. Jesus nos disse isso. Então, se nós somos um com Cristo, somos um com o Pai. Somos igual no universo. Uma vez eu disse que se nós tirarmos uma fotografia de uma célula, nós vamos ver que ela é igual a uma fotografia do universo, porque nós somos seres universais. Isso, inclusive, os chelos estudam isso na fraternidade branca. Para consegui-lo, no entanto, é preciso ter sido suspenso na cruz, como a serpente de Moisés. É indispensável passar por todas as crucificações da terra, todas as nossas iniciações duras, difíceis, dando testemunho de fé em Cristo. Ao viver seus ensinamentos, temos que passar por provas e expiações para aprendermos a vivermos em Cristo e sermos um com Ele. Dessa forma, meus irmãos, eu peço a vocês que guardem Jesus em vossos corações e pensem em tudo isso que nós falamos, como é lindo viver em Cristo, com Cristo e para Cristo, e entendermos isso. E vivermos assim, aprendendo a gostar de nós, porque Cristo está em nós, e a gostar do próximo, a perdoar até. E essa é a parte mais difícil que todo mundo acha. Mas não é difícil não. Você não precisa conviver com quem você te fez o mal, mas não lhe queira mal. Eu não quero mal a ninguém que me fez mal, ou me faz mal, ou fará mal. Mas eu também não preciso conviver com essas pessoas. Eu convivo comigo mesmo e com Deus e com Jesus Cristo interno em mim. Façam isso. Descubram a felicidade interior que você tem. Você não precisa de metade de ninguém. Você é um inteiro com Cristo, em Cristo e para Cristo. Por que metade? Metade de quê? Você precisa de quem para você ser feliz? De encontrar a felicidade dentro de você, que ela está guardada lá dentro do teu coração. Foi assim que Jesus definiu, foi assim que Jesus nos ensinou, e foi assim que Jesus falou sobre a reencarnação com Nicodemos, nessa passagem bíblica que nós falamos de João hoje. Que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, paz, luz, amor, harmonia em vossos corações. A paz do Senhor seja convosco. Amém.